Há quase 20 anos, em 1995, a Unesco recomendou a promoção das Olimpíadas de Filosofia, tanto em nível nacional como internacional. O objetivo era promover o interesse de jovens por essa disciplina. Aqui no Brasil, há mais de uma década, a gente tem essas Olimpíadas no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Esse é um momento privilegiado de professores e estudantes de pensarem juntos, discutirem e enfrentarem um problema filosófico. Em nosso último Encontro Ampof, realizado em outubro de 2022, tivemos um mini curso sobre as Olimpíadas e aproveitamos essa oportunidade para reunir em nosso estúdio professores que já tiveram essa experiência no Rio de Janeiro. Entusiastas dessa forma de fazer filosofia, a gente recebeu os professores Felipe Pinto, do Cefet do Rio de Janeiro, e Marcelo Guimarães, da Unirio, numa conversa mediada pela professora Lara Saião, que atua na Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro, e ela integra o coletivo que organiza as Olimpíadas de Filosofia do Estado do Rio de Janeiro desde a sua criação. Nessa conversa gravada em Goiânia, eles comentam como a experiência das Olimpíadas prova como a filosofia habita vários espaços e podemos pensar um problema filosófico de maneiras muito distintas. Eles comentam como a própria viagem para as Olimpíadas já é um convite para filosofar e como professores compartilham como essa experiência provoca uma bagunça na cabeça dos professores e também dos estudantes e oferece aos professores a oportunidade de aprender junto com os estudantes, de ouvir e de pensar como filosofar a partir do nosso chão. Vamos ouvir com a gente. As Olimpíadas de Filosofia do Rio de Janeiro acontecem desde 2013, de modo não competitivo, itinerante, em parceria e unidade com as Olimpíadas de Filosofia do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Elas nascem do pensamento do filósofo uruguaio Maurício Langon e estão relatadas, pensadas e problematizadas no livro Olimpíadas de Filosofia do Rio de Janeiro, O Pensamento na Roda, uma tese desenvolvida no NEF, Núcleo de Estudos em Filosofias e Infâncias, da UERJ. Nesse bate-papo, vamos receber colegas que participam das Olimpíadas com seus estudantes para dialogar sobre suas impressões, atravessamentos, questões e impactos no cotidiano das aulas e nas reflexões sobre o filosofar e o ensinar a filosofar. Boa tarde, Felipe, tudo bem? Boa tarde, Lara. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Felipe e Marcelo. Que bom a gente estar aqui nessa roda. Boa tarde, Felipe e Lara. Alegria estar aqui. Muito bom. A gente se encontra sempre nas rodas, né, para pensar nossas práticas e as questões que nos habitam. Queria começar perguntando para vocês quais foram as impressões iniciais que vocês tiveram quando foram convidados a participar de uma Olimpíada de Filosofia. Qual foi esse impacto? Assim, vamos participar da Olimpíada de Filosofia. Qual foi a primeira impressão em relação a esse convite? Bom, primeiro quero agradecer ao convite para conversar aqui com vocês. E, bom, há muito tempo que a gente não faz uma Olimpíada presencial, né? Já é um sinal de retomada que nós estejamos aqui presencialmente gravando, embora os ouvintes não estejam presenciais aqui conosco. Mas, enfim, eu conhecia a Olimpíada de Filosofia por conta da participação dos meus colegas do Cefet, que, pelo que eu lembro, vinham participando pelo menos desde a Olimpíada de 2015, né? Quando eu já estava no Cefet, mas não pude, meu filho era pequeno na época, não sei por qual razão, não pude participar nem em 2015 nem em 2016. Mas quando eu recebi o convite e ouvia falar, ouvia os relatos sobre a Olimpíada meio que por alto, ficava muito espantado, como acho que quase todo mundo fica, né, com a ideia de uma Olimpíada de Filosofia, né, e ficava muito espantado, como quase todo mundo fica, com a ideia de uma Olimpíada de Filosofia, pressupondo que ela vai envolver uma competição ou várias competições, né, de habilidades filosóficas ou alguma coisa nesse sentido. Em conversa com os colegas, sempre diziam que não era bem assim, que era algo muito diferente, e eu não conseguia imaginar esse algo diferente. Até que em 2017, estimulado pelos colegas lá do Cefet,
decidi levar os estudantes para a Olimpíada de Filosofia de Petrópolis, que aconteceu em Petrópolis e que tinha como tema Filosofia para quê? Né? Foi justamente o ano da reforma do ensino médio, um ano de muitos golpes, né? Já se acumulavam e estavam em curso. Quando chegamos a Petrópolis, eu e os estudantes do Cefet de ensino médio, fomos direto para a praça. Não lembro bem o nome da praça, mas eu acho que era Praça da Liberdade. Não era? Praça da Liberdade. Um sol de meio-dia, uma galera imensa reunida, sentada por onde podia sentar na praça, ouvindo uma conversa que eu lembro que foi de empirismo, racionalismo, a roda de samba. Passando por muitos temas e, de repente, eram os estudantes falando, sem ter combinado, sem ter preparado a fala, sem ter professores dizendo que se estavam falando bem ou se não estavam falando bem, corrigindo, avaliando. E os meus estudantes começaram a falar do nada. De repente, queriam chegar lá, pegar o microfone e falar o que pensavam sobre aqueles temas que estavam sendo tratados na mesa pelos professores. E aquilo foi assombroso para mim, foi uma experiência espantosa e o início, acho, de um processo de transformação. Principalmente uma transformação que teve um papel muito importante, a escuta. Aprender a fazer uma escuta aberta dos meus próprios estudantes, assim, de uma garotada, dos meus colegas também, né? Mas fora daquela organização, daquela disposição de corpos, vozes e autoridades, né? Hierarquias que a gente está mais ou menos acostumado na escola e nos eventos acadêmicos, né? Sem a figura do mediador, de alguém que vai ponderar, corrigir, simplesmente fala aberta e todos se expondo, se colocando, complementando. Acho que foram essas as primeiras impressões. Você, Marcelo, que está participando desde a primeira edição, em 2013, participou da elaboração, né, das primeiras reuniões para pensar, 2013. Como é que foi para você esse convite? Desde antes. Pelo seguinte, eu me lembro que em 99 ou 2000, quando teve o congresso de professores de filosofia lá em Piracicaba, eu fui com alguns colegas do Pedro II, que eu estava trabalhando na época no Pedro II, e a gente conheceu o Maurício Langon, que conheceu outros professores do Uruguai, a Marisa Bertolini e outros professores que eram uma equipe muito incrível, né? O trabalho deles, as falas. E eu lembro do Maurício Langon contando da Olimpíada de Filosofia no Uruguai, que já estava tendo naquela época. Então ele falou dos encontros dos alunos, das etapas pré-olímpicas, das discussões que eram feitas. Depois de um encontro que reunia várias escolas, o Uruguai, claro, é um país pequeno, né? Então é outra dimensão a coisa, mas, digamos, é um pouco comparável ao estado do Rio de Janeiro, com a população bem menor. Mas, então, me lembro que nessa época, quer dizer, antes, aquele encontro com o Maurício Langon e os outros professores já inspirou, assim, pelo menos, né, fez a gente pensar muito no que estava sendo promovido em torno da filosofia, em torno do ensino de filosofia. E a gente levou essa ideia para o Pedro II, mas na época não vingou. Era um departamento pequeno, a gente tinha muita turma, a gente estava, se não me engano, ainda com um tempo semanal só, depois que o Pedro II veio a colocar os 2 tempos semanais de aula, então tinha uma carga horária pesada, enfim, por vários motivos lá, isso acabou não indo à frente ali naquela época, mas quando aí, uns 10, 12 anos depois, eu tive contato de novo com a ideia da Olimpíada, aquilo me animou, eu falei, caramba, que legal, alguém também teve contato lá com o pessoal do Uruguai e está organizando aqui. Se não me engano, teve uma Olimpíada em Petrópolis em 2012. A latino-americana. E dali nasceu a Olimpíada do Rio, né? Isso. Porque eu lembro que no 2012 eu estava no final do doutorado, então eu estava de licença no Pedro II, e aí eu não participei dessa de Petrópolis, mas alguns colegas do Pedro II participaram, né? E aí no ano seguinte
eu fui participar da organização, com a Lara, com a Joana e com o pessoal da Escola Sesc. Então foi uma alegria assim, de estar envolvido naquele processo. Acho que isso que o Felipe falou um pouco, de ser uma proposta diferente de encontro de alunos e de Olimpíada, né? Então, não ter esse caráter competitivo, para mim, era um grande estímulo, porque eu entendia que a escola, isso poderia ser uma experiência formativa boa para os alunos da escola, né? E diferente, coisas, né? Eles participam de competições em vários momentos, em outras disciplinas, e eu achava interessante que tivesse essa opção de ter uma outra forma de se relacionar, né? Então é isso, teve essa alegria desse reencontro e ao mesmo tempo dessa afinidade de concepções, né, que estavam sendo colocadas ali. E em 2013, eu estava foi o ano que eu fiz o concurso para a Unirio, acabei ingressando na Unirio. Então não lembro agora exatamente a questão dos meses, mas enfim, foi nesse processo. E aí, chegando na Unirio, a professora Valéria Vilke, que já estava envolvida com a licenciatura, eu me lembro dela falando isso. A Olimpíada é uma situação interessante, rica, para promover a formação dos licenciandos também. Né? Então, ali foi naquele momento que me despertou essa outra dimensão também da Olimpíada. E aí, eu entrando na Unirio para trabalhar com o ensino de filosofia, eu comecei a partir daí a tentar trabalhar por esse viés também, né? Então, tem várias... Então é um amor antigo esse, né? Desde lá de 99. É um amor do outro milênio, veio do outro milênio. Muito bom. Mas muita gente pergunta mesmo, né? Como assim uma Olimpíada que não tem competição, né? E aí a gente foi buscar também no pensamento do professor Maurício Langon essa ideia, e ele discute isso de uma maneira muito boa, né? Ele diz assim, na verdade, a gente não está competindo uns contra os outros, né? Estamos todos juntos diante de um problema filosófico que precisa ser enfrentado, né? Então, se entender em colaboração para enfrentar um problema filosófico, acho que é uma contribuição muito boa, né? Que o professor Maurício Langon traz até para pensar a própria filosofia, né? Que a gente pode pensar, inclusive, a história da filosofia como essa grande roda, né, de todos diante de problemas filosóficos, né? Então, na verdade, quem tem que ser vencido não é o nosso oponente, né? Mas as questões, os problemas que a gente precisa enfrentar filosoficamente, precisa discutir, problematizar, né? E às vezes é difícil mesmo, demora, custa, exige um esforço grande da gente, né? E essa concepção ela é alimentada nos estudantes, né, que são convidados a participar. Então, olha só, a gente tem que se preparar muito, estudar, ler, pensar, discutir, para juntos enfrentar um problema filosófico, né? E aí, Marcelo, vou pegar esse gancho, né? Você falando da licenciatura, a gente percebe que muitos estudantes de licenciatura têm participado das Olimpíadas, né? Muitos levados por você, né? Da Unirio, mas também outros da FRJ, da UERJ, que têm se aproximado justamente pensando na Olimpíada como uma oportunidade, né? De desenvolver oficinas, né? Projetos. Qual você acha que é a contribuição da participação nesses eventos das Olimpíadas de Filosofia para a formação dos licenciados em filosofia? Eu acho que é uma experiência rica, que é uma experiência de tentar ter uma prática de ensino de filosofia, de educação filosófica, ou, enfim, de uma certa formação em filosofia fora do ambiente formal da escola e da universidade. Então é mais livre, né? É uma situação mais aberta e que, portanto, né, os alunos estão com o desafio também de propor algumas experiências, alguns jogos, algumas oficinas, algumas atividades que estimulem, né, os estudantes de ensino médio, que são o público preferencial, mas acaba não sendo exclusivo, né, mas é o público, a maior parte do público das Olimpíadas. E é um desafio para os licenciados, que eles estão naquele momento de formação de professores. Então, o que se vai levar, o que se vai propor para os alunos, o que vai ter um caráter filosófico, que tipo de atividade a gente pode propor que seja, né, ao mesmo tempo atraia ali os alunos naquele ambiente, né, e que se relacione com o ambiente, porque isso é uma coisa que acho que a gente vai falar, que as Olimpíadas do Rio, né, ganharam esse aspecto de cada vez ser num lugar diferente, numa cidade ou numa escola. Então, isso é um ponto que acho que enriqueceu muito essa experiência nesses anos que a gente fez. Então, é isso. É um desafio para os licenciandos, é um estímulo de
estar num lugar diferente, trabalhando com filosofia, levando a filosofia para a rua, de certa forma. Como o Felipe falou, aquela experiência da filosofia nas praças de Petrópolis foi incrível, assim, né? Foi muito rica e era um momento tenso do Brasil, né, politicamente. E ali foi, né, mostrou que vale a pena, né, estar conversando com estudantes, professores, no caso lá, artistas, mãe de artistas, filósofos, né? E outras pessoas ali. Então, é isso, é um desafio e uma novidade também para os licenciandos, né? Que a gente permite essa formação para além dos muros da escola ou da universidade. Acho que um pouco por aí. Essa tem sido uma experiência bem bacana mesmo, né? De habitar espaços outros, né? Porque, por exemplo, Petrópolis, que vocês dois comentaram, nós fizemos todas as atividades das Olimpíadas na praça da Liberdade. E justamente era uma afirmação política. A gente estava afirmando ali um posicionamento, porque a gente estava vivendo exatamente aquele momento pós-golpe, né? E aonde as pessoas abertamente falavam fora Temer, né? E nós tínhamos um espaço que nós tínhamos conseguido na cidade para realizar as atividades das Olimpíadas. Porém, a pessoa responsável pelos espaços físicos nos pediu que ninguém falasse fora Temer, né? E o nosso posicionamento como Olimpíada, porque também é isso, né? Esse filosofar e essas atividades filosóficas e atividades de educação filosófica também exigem da gente um posicionamento muito claro. Nós falamos, bom, então vamos habitar as praças, né? Porque a gente quer essa liberdade, né? Não que fosse a proposta da Olimpíada fosse toda voltada para o Fora Temer, mas era justamente uma discussão, filosofia para quê, num momento em que estava já se pensando na retirada da filosofia, né, do currículo da educação básica. Então, a gente não podia ter essa imposição, né, de calar, né, qualquer tipo de manifestação, né? Então nós fomos para a praça e foi a melhor opção, né, que nós fizemos naquele ano, porque foi lindo também, né, que a gente habitasse esses espaços públicos, que a gente entendesse também que a cidade é nossa, que a cidade também é um lugar onde a gente pode fazer acontecer as rodas de pensamento. E foi muito interessante aquele ano que as pessoas que passavam pela praça também perguntavam o que está acontecendo, né? E muitas pessoas iam sentando ali junto para participar de alguma discussão, né? E foi bonito de ver, né, Felipe? Sim, sim. Tanto... Não, só ia dizer que acho que ali o Fora Temer, de certa forma, se tornou um Fora Temer, porque, de fato, é a coragem de ir ali na rua, na praça, enunciar uma voz, tanto uma voz afirmativa quanto uma voz de pergunta, questionadora, né, interrogativa, e uma voz da filosofia, um convite para pensar junto. Então, né, uma coragem do pensamento, a coragem da verdade, uma ousadia do pensamento, que a Olimpíada, em geral, faz esse convite, né? Então, acho que isso aconteceu também. E apesar não, mas... não vou fugir do apesar. E apesar de ser um acontecimento nas praças, né, a Olimpíada acontecer nas praças, nas vias públicas, em outros espaços que não a escola, o que me encantou em especial foi que ela está diretamente comprometida com a escola. Né? Não é uma busca do filosofar que busca se desviar da escola ou superar a escola, mas radicaliza a experiência escolar. Isso me pareceu algo incrível e insuspeito, assim, que eu não esperava, inesperado. Então, acho que a Olimpíada de Filosofia, principalmente a Petrópolis 2017 e Volta Redonda 2018, foram experiências de habitar a escola, no sentido de que nós dormíamos na escola, né? E ensinar, aprender, filosofar nas praças. E essa inversão era riquíssima, de nós passarmos o dia na praça, discutindo, encontrando pessoas. Acho que esse ambiente também de abertura dos encontros é fundamental para a formação tanto dos jovens estudantes de filosofia, graduandos, licenciandos, quanto dos estudantes do ensino médio e os professores docentes de filosofia das escolas, que encontravam outros professores de outras partes do Rio de Janeiro, de rede privada, de rede estadual, de rede federal, das universidades,
e encontravam os passantes, as pessoas que passavam queriam falar, as pessoas que passavam paravam para ouvir, cochichavam comentários com o outro, criavam-se pequenos grupos de conversa, artistas de rua, os convidados sempre maravilhosos, compartilhando experiências, saberes, também que não, em geral, não estão nessa roda da história da filosofia, né? É até interessante pensar essa história da filosofia como uma roda, mas como uma roda que se abre para outros participantes, né? Então, essa experiência de filosofar, dialogar, refletir, provocar, perguntar na praça e retornar para a escola, né? Para a gente se organizar, para dormir junto, para conversar, para tocar música enfim, acordar na escola com seus colegas, com o pessoal de outras escolas, de outros níveis de ensino, enfim, é muito enriquecedora e formadora. E essa relação também com a escola, ela é bonita. E na história das Olimpíadas de Filosofia do Rio, elas aconteceram também a partir das ocupações, né? Que as ocupações, elas também geraram essa compreensão de que a escola é nossa e de que a gente precisa habitar a escola e de que a gente pode fazer acontecer outras coisas dentro da escola, né? E aí foi muito bonito também essa experiência da gente entender que a gente pode dormir na escola, que a gente pode se organizar para estar ali e cada professor se organizar com a sua turma e usar os banheiros da escola, dormir na escola, entender a escola como coisa pública, né? E isso tem sido também uma experiência muito boa para a gente, também de hospitalidade, porque como as Olimpíadas do Rio são itinerantes, cada ano a gente vai para uma cidade do estado do Rio e aí a cidade tem que se preparar para receber esse grupo, né? Então também é uma experiência de pensar como a gente recebe essas pessoas, o que aqui do nosso chão a gente vai partilhar para que as pessoas também compreendam que existem outros modos de se organizar socialmente, politicamente, né? Porque esse caráter itinerante, que o Marcelo já tocou, foi algo que a gente percebeu, pensando, né, as Olimpíadas do Rio, que é uma atividade, é um convite que faz deslocar, né, se deslocar fisicamente, mas também desloca o pensamento, né? Ou seja, quando a gente habita outros espaços, pisa outro chão, entende outros modos de viver, parece que também é um convite para o deslocamento do pensamento. Parece não, é um convite, né, para pensar outras questões possíveis que talvez a gente não seja capaz de pensar estando ali só naquele nosso espaço, né? Então, entender também é um conceito bem presente nas Olimpíadas do Rio, que viajar é uma filosofia, né? Às vezes as pessoas até perguntam para a gente participar, mas às vezes os alunos eles estão interessados mesmo na Olimpíada de Filosofia ou em sair do lugar? E a gente fala, não tem problema, porque o sair já é filosofia, né? O sair do lugar já é filosófico, né? Então, mesmo que seja um convite para o viajar, para o sair do seu lugar, que parece curioso, né? Cada vez fica mais raro, né? Numa geração que está mais acomodada, né? Então, assim, esse sair de si, sair do seu espaço, sair da sua tela, por alguns dias, já é um convite para filosofar, né? Uma caminhada que desloca também o pensamento. Que posteriormente vai ser levada de uma maneira condensada, como uma experiência ali que adquiriu um sentido, foi receber um sentido para dentro da escola, né? Esse movimento, esse deslocamento que é experimentado na Olimpíada, no encontro, que é, como você disse, um deslocamento espacial de ir para outra cidade, mas também um deslocamento de escuta, assim, os estudantes do ensino médio. Eu sou o único professor da minha escola de filosofia, né? Então estão ali ouvindo Felipe. De repente eles vão ouvir o outro, um professor, uma professora de outra escola, e vão ouvir também como lidam outros estudantes de outras escolas com isso que a gente chama de filosofia. Esses deslocamentos vão ser levados para dentro de cada escola, de cada comunidade escolar, né? E isso fermenta, isso dá vida. Era isso mesmo que eu ia te perguntar agora, Felipe, como professor do ensino médio. Como é que você percebe que é esse retorno, né? Como é que os alunos voltam da Olimpíada? Que impactos isso tem assim, no cotidiano das aulas, né? Porque assim, a Olimpíada de Filosofia não pretende ser a solução para a educação nem para o ensino de filosofia, né? Mas é um espaço, né? Um espaço potente, né? Um espaço também vazio no sentido de que gera, não esvaziado, mas vazio no sentido de que gera um movimento, né? Como no batuque, né? Como no samba, mas uma ideia assim,
quando a gente volta para a sala de aula, como é que a gente volta, né? Como é que esses alunos voltam e como é que você, como professor, volta dessas experiências? Olha, Lara, assim, falando de alguma percepção de transformação nos estudantes, eu tinha, assim, me ocorria uma imagem que a gente chama de emancipação, né, que tirar a mão da cabeça. Eu me percebia como eu tutelava meus estudantes. E aí, no retorno das Olimpíadas, eu via claramente, pela forma como eles lidavam comigo, com a filosofia, o filosofar, de uma forma autônoma. O que eu quero dizer com isso? Eles não tinham mais a mim como uma única referência de experiência de filosofia, que é o que acontece para boa parte assim, dos adolescentes, né? Eles vão ter a única experiência que eles reconhecem como sendo filosofia, que é a referência para dizer o que é, o que não é filosofia, a aula do ensino médio, professor de filosofia do ensino médio. Né? E, de repente, eles entraram em contato com outras pessoas, outros universos, outras linguagens, outros enfoques, perspectivas, e pareciam capazes, né? Exercitavam, de fato, um falar por si mesmo. Né? Essa foi uma experiência incrível. Agora, quanto a mim mesmo, como eu já disse, me percebi, né? Percebi o quanto eu tutelava meus alunos, quanto eu, de certo modo, assim, queria ocupar esse lugar de quem autoriza ou não autoriza um discurso do estudante de filosofia, do ensino médio, e o quanto precisava aprender a ouvi-los e a pensar junto, não pensar para eles, não oferecer um modelo, um paradigma de pensamento, de teoria, ou vários modelos, paradigmas teóricos, mas buscar pensar junto com ele, inclusive a partir do território, a partir das comunidades escolares, que é algo que a Olimpíada também faz com primor, né? Porque sempre que vai para uma cidade, busca não só dialogar ali com as pessoas que estão transitando na cidade, nas praças, nas ruas, mas também traz figuras que participam da construção da vida cultural daquela cidade, da história daquela cidade, daquelas formas de vida que habitam a cidade, para o diálogo. Né? Foi assim em Volta Redonda, de forma assim, nunca vou esquecer da conversa com os trabalhadores que participaram da greve de 1988, a caminhada que nós fizemos na cidade. Entre as duas praças, né? Exatamente. Isso é muito legal, isso que você está falando, Felipe. Eu ouvi primeiro, acho que foi Rio das Ostras, se eu não me engano. Eu ouvi de um aluno, ele sintetizou assim numa frase, isso que você está dizendo, né? Ele disse assim: nossa, professor, aprendi na Olimpíada que eu posso ser ouvido, as pessoas me escutam, né? E quando ele falou isso, ele era meu aluno, né? Eu pensei, nossa, eu também estava calando esse menino, né, nas minhas aulas, né? Ele também não sentia um espaço para falar, né? E aí também é uma bagunça boa que faz na cabeça da gente como professor, né? O que eu estava fazendo, né? Ensinando filosofia. E tem uma coisa que o professor Maurício Langon fala que eu gosto muito, que ele diz assim, não se trata tanto da gente pensar muito o que a gente faz com a filosofia, mas talvez o que ela faz com a gente, né? E aí eu acho que a Olimpíada de Filosofia ela faz essa bagunça na cabeça da gente, né? Para a gente se pensar enquanto professor, o que a gente estava fazendo, né? O que a gente estava entendendo como filosofar e ensinar a filosofar, né? E aí a gente volta diferente nesse sentido, né? Você falou bem, Lara, a Olimpíada de Filosofia ela bagunça. Ela não é uma bagunça, ela produz a bagunça nas classificações, nas hierarquias, né? Até por falar em hierarquias e classificações, tem uma imagem na minha cabeça que fica muito forte, que é Búzios, né? Você não estava, mas o Marcelo estava. Eu acho que foi muito impactante a Olimpíada de Búzios, porque nós tivemos como referenciais teóricos, né? A gente costuma chamar assim, um pouco, provocações teóricas, os pescadores de Búzios, né? E tem a imagem que não sai da minha cabeça, é a gente sentado num gramado lindo, assim, da cidade, os estudantes e vários doutores em filosofia, professores universitários e professores do ensino médio, com suas formações acadêmicas, todos nós sentados escutando os pescadores, né?
Essa imagem não vai sair nunca da minha cabeça, eu achei ela muito bonita, muito impactante, inclusive porque ficava olhando o Marcelo, né? Alguém que eu lia, estudava, né? E que também é um referencial teórico para mim, sentadinho ali na grama, ouvindo os pescadores filosofar, né? Como é que foi isso para você, Marcelo, essa experiência? Não, Búzios foi muito lindo aquela experiência, mas eu estava pensando aqui, vocês falando, uma coisa que chega em Búzios, de certa forma, é que naquela primeira Olimpíada Carioca, que foi na escola Sesc, eu lembro que a gente teve uma preocupação com uma questão interdisciplinar. Então, os referenciais teóricos, os professores que apresentaram ali no início, eram de áreas diferentes, né? E iam apresentar para os alunos provocações a partir de, né, de perspectivas disciplinares e de áreas de conhecimento diferentes. Isso apareceu nas outras Olimpíadas, eu acho, isso se manteve de certa forma. E quando chegou em Búzios, eu me lembro que teve uma participação forte dos professores de História e Sociologia de algumas escolas lá que estavam participando, inclusive o Colégio Paulo Freire de Búzios, né, que foi um dos lugares que aconteceu a Olimpíada. Eu me lembro que isso foi muito rico, eu acho que, especialmente em Búzios, essa cooperação entre professores de diferentes disciplinas ajudou muito isso, porque, se não me engano, a ideia dos pescadores, de conversar com os pescadores, veio Luísa Barbosa, que era de Sociologia ou de História? Era de História, né? E também teve antes uma apresentação de teatro na frente da escola, que tinha um poço, que era um poço histórico lá, a questão das mulheres, onde as mulheres lavavam as roupas e conversavam, as trabalhadoras se encontravam. Então teve vários momentos nessa Olimpíada de Búzios em que essa visada, essa pegada dessas outras disciplinas contribuiu para deslocar a filosofia também, para botar a filosofia, né? Nós como professores de filosofia, nós ali como lidando com os alunos a partir dessa disciplina, também fomos desafiados a pensar, né? E a olhar de outros pontos de vista as questões que a gente propõe, né? E eu acho que, né, de uma riqueza incrível que se revelou ali, tanto na peça de teatro, quanto na conversa com os pescadores, quanto na visita ao Mangue de Pedra, lá em Búzios, que tinha uma questão ecológica também ali em jogo. Teve a questão de caminhar pela cidade, né, que é uma cidade turística famosa do Rio, e passar pela cidade de noite para ir num luau lá do outro lado e voltar para a escola. A escola fica um pouco fora daquele centro turístico, então teve várias dimensões ali de conhecer o espaço em que a gente estava, que se revela muito rico, acho, para a formação dos alunos, para a nossa formação como professores em geral, mas professores de filosofia em particular, né? Que como que a gente coloca os conceitos, as questões do pensamento que a gente traz em relação com essa vida material, a vida concreta dos estudantes e dos lugares que a gente vai, né? E isso aconteceu nas outras edições, né? A Volta Redonda foi incrível também, o Felipe falou da conversa com os trabalhadores lá participaram da greve, teve a conversa com o Luiz Antônio Simas, que apresentou o tambor como um filósofo, né? Que foi marcante aquele momento também, e vários outros momentos que aconteceram nesses anos. Acho que a Olimpíada do Rio, ela não foi pensada assim desde o início, ela foi se gestando, se recriando, né? Então, se no início ela era meio modesta de ser feita numa escola, mas já foi uma certa ousadia, porque era um convite para conhecer a Escola Sesc, que é uma escola grande do Rio e que recebe alunos de todas as partes do Brasil. Então, outros alunos de várias regiões do Rio foram para lá conhecer aquele espaço. Então, né, aquilo já tinha um sentido do deslocamento, assim como acho que 2 anos depois foi no Colégio Militar, que também quebra um pouco alguns estereótipos, talvez, que a gente acha, filosofia no Colégio Militar não vai dar certo, mas pelo contrário, né, tiveram experiências muito fortes. Tinha professores lá, a Roberta e um outro professor que era de lá, que organizaram ali dentro, né, e nessa época eu estava com os alunos do PIBID, na época da Olimpíada do Colégio Militar. Os alunos do PIBID da Unirio, que estavam trabalhando no Cefet, Maracanã, e eles organizaram algumas apresentações junto com os alunos do Cefet. Foi uma experiência muito rica também, que teve todo um trabalho feito dos pibidianos com os estudantes do ensino médio para levar para a Olimpíada, e com esse desafio, o Colégio Militar, que é do lado do Cefet, ali próximo, né, quase, então
tem aquela convivência, ao mesmo tempo aquela desconfiança, digamos assim, do que acontece ali. Então, acho que essas experiências de encontrar o outro, de descobrir outras dimensões dos lugares que a gente vai, tanto escolas quanto as cidades e bairros, né? No caso de Paquetá, é um bairro, faz parte do bairro, né? Faz parte do centro. Isso tem sido muito rico. É uma ilha com vários caminhos, sei lá. E essa experiência da ilha foi nossa última experiência presencial, que foi 2019, né? E com o tema felicidade e com um título pensado por você, né, Felipe? A felicidade é uma ilha. E a gente teve uma experiência muito boa, que a própria viagem, né, de barca para Paquetá já foi uma experiência, né, filosófica. E as pessoas na barca participaram da discussão que a gente propunha na barca. E tudo que vocês estão falando, assim, estou pensando aqui, né, esse convite para entender que a filosofia habita vários espaços, né, e que a gente pode pensar questões nas muitas experiências que a gente tem na vida, na existência, né, uma viagem de barca, né, uma caminhada. E eu estava pensando aqui de perguntar para vocês exatamente isso, né? Como é que é para vocês, depois, né, dessas experiências das Olimpíadas, né, pensar esses outros espaços, essas outras possibilidades? Hoje a gente fala tanto de uma filosofia autoral, de uma filosofia a partir de nós, né, a partir do nosso chão. A gente tem essa discussão que volta e meia aparece para a gente sobre somos comentadores, né, ou somos pensadores, somos filósofos, o que nós fazemos, né? E me parece mais fácil para a garotada pensar a partir, colocar questões a partir das suas experiências de vida, do que para nós, que passamos pela faculdade de filosofia, que passamos pelos mestrados, né? Às vezes parece que para a gente é mais difícil, a gente é mais resistente a pensar a partir dessas outras experiências do que para a garotada, até porque, né, eles também estão aí começando e pensando o que seja filosofar a partir das oportunidades que a gente também oferece. Mas pensando nisso, assim, me pareceu, né, nesses anos participando das Olimpíadas, que parece que nós, professores, somos um pouco mais resistentes a pensar essas experiências do que... Como é que é isso para vocês, assim, a partir dessa bagunça que a gente já falou? Uma coisa curiosa que você destacou, Lara, é da possibilidade da filosofia acontecer em diferentes espaços, né? E, por outro lado, ela pode acontecer em qualquer espaço, mas ela não é indiferente ao espaço, né? Parece que ela recebe ou carrega algo desses espaços. E talvez seja possível fazer uma história das Olimpíadas de Filosofia vendo os dons que ela recebeu desses espaços, né? Então, a Escola Sesc, que hospedou a primeira Olimpíada de Filosofia do Rio, o pessoal da Escola Sesc já tinha experiência de habitar a escola, né? Os estudantes e professores vivem lá, moram lá. E Paquetá, por exemplo, é essa experiência de ser a ilha, né? Dos seus limites e dos seus caminhos, das viagens, né? Pelo mar para chegar a essa ilha. Paquetá tem uns parques e uns terreiros que foram muito significativos também, só aproveitando o comentário do Felipe, né, que é aquele parque, não vou lembrar o nome do parque agora, mas onde ocorreram algumas das oficinas no primeiro dia. Darque de Matos, obrigado. Um parque lindo ali, né, que é isso, é uma região bucólica do Rio que muitas vezes a gente esquece, vai lá quando criança, andar de pedalinho, nunca mais volta. E que proporcionou uma experiência muito rica para os alunos, né? Tanto isso, o mero deslocamento, conhecer ali, né? Isso. Tem o parque, eu falei do terreiro, porque teve a presença do Ailton Krenak e da Aline Pachamama, que também, quer dizer, teve essa questão indígena, teve a velha guarda das escolas de samba. Então tem esse aspecto das Olimpíadas também, dos convidados, que eu acho que a Lara tem um grande papel nisso, de pensar esses convidados um pouco inusitados, digamos, à primeira vista, mas que têm se revelado extremamente ricos, né? E tem sido de uma fecundidade muito grande ali para os encontros que acontecem, né? E sem deixar de ter a dimensão filosófica, porque
e ao mesmo tempo, né, fazer uma espécie de interface assim, entre as questões da filosofia, as questões da cultura brasileira, dos lugares e das questões que estão em voga no tempo, né? Eu acho que tem uma inspiração no Maurício Langon nesse sentido, porque eu lembro que as Olimpíadas do Uruguai tinham geralmente uma questão provocativa que transitava entre o filosófico e o digamos, do momento, do tempo atual, né? Eu lembro de uma, acho que daquela época lá de 99, que era Existe Progresso na História, que é uma questão clássica da filosofia da história, mas que ao mesmo tempo cabia ali no final dos anos 90 de uma maneira incrível, porque era um tempo, né, de neoliberalismo, capitalismo turbinado, como se falava mais ou menos naquele período, e que essa questão do bem, progresso, para onde estamos indo, né? Estamos de fato desenvolvendo o quê, né, nesse momento, até na América Latina, no Brasil, estavam, né, um pouco isso em questão. E assim, outras Olimpíadas tiveram, acho que o Rio incorporou essa ideia com uma certa criatividade até, mas mantendo um pouco essa ideia de colocar uma questão inspiradora que tem um lado filosófico e tem um outro lado, que é isso, é cultural, é artístico, é ligado ao local, mas que promove essa intercâmbio de perspectivas, algo assim, né? Então, vou aproveitar esse gancho e vou fazer uma pergunta para vocês, que é o seguinte. Todas as Olimpíadas de Filosofia, elas têm uma pergunta, né? Como você falou, uma pergunta que é um convite, né? Uma pergunta aberta que é geradora aí de várias questões e que é um convite para viajar, para gingar, fazer gingar as ideias, né? E queria saber de vocês, assim, depois de vocês terem participado já de tantas Olimpíadas, terem pensado e terem lido também sobre as Olimpíadas, que pergunta filosófica as Olimpíadas provocam em vocês, assim? Vocês conseguiriam me dizer uma pergunta, assim, que pensar as Olimpíadas gera em vocês? Lara, eu estava aqui tentando lembrar da pergunta que você fez antes. Por acaso... Posso voltar nela? Não, acho que eu consegui lembrou? recuperar. Então volta nela. E talvez seja ela a resposta dessa pergunta, então tá, né? Ótimo. Que é como filosofar desde aqui. Desde esse espaço, essa comunidade, esse mundo que eu habito, né? Que eu acho que é um desafio para a gente, talvez sobretudo para nós latino-americanos, né? Que somos efeitos de tantos deslocamentos, de tantos apagamentos, e por vezes assim com colegas, eu mesmo, a gente busca, né, pensar uma filosofia autoral, uma originalidade da filosofia latino-americana, brasileira, carioca, ou algo assim, através de métodos ou teorias. E o que a Olimpíada parece ter ensinado a mim, a minha comunidade, é que a gente aprende a filosofar construindo ambientes propícios para filosofar, né? Encontrando pessoas, construindo ambientes, provocações, né? E não dizendo como se deve filosofar. Acho que é um pouco por aí. Não sei se bem uma pergunta, mas ouvindo o Felipe também, eu pensei que eu vejo as Olimpíadas como um evento não só filosófico, mas um evento escolar em que se amplia a ideia de formação escolar, né? Que a filosofia contribui, mas a filosofia ganha com muitas outras coisas que acontecem ali, né? Nesse formato que tem sido feitas as Olimpíadas no Rio, né? Sem negar que outras experiências podem ser interessantes. Lá tem as Olimpíadas que são mais acadêmicas, digamos assim, que eles têm outro interesse, né? Não estou negando isso, mas estou falando aqui dessa experiência que a gente tem vivido. Então, eu acho isso muito rico, que a escola contribui para a escola ser um espaço de experiências vivas, inspiradoras, e um espaço de acolhimento, um espaço que propicia o pensamento, propicia o encontro, mais ou menos como o Felipe disse, né? Então, isso eu acho muito, muito legal. É muito rico aí dessa experiência. Me ocorreu aqui uma pergunta, pode estar meio mal formulada ainda, mas que
se essas Olimpíadas são olímpicas, porque, claro, tem aquela coisa do Olimpo, né, lá, que são os deuses, os grandes luminares que estão lá, e que não é bem essa proposta, digamos assim. É uma Olimpíada um pouco anti-olímpica. Eu lembro que em algum momento desses anos a gente até brincou, aliás, acho que foi no ano que tiveram as Olimpíadas dos esportes no Brasil, que teve quase que proibiram o nome Olimpíadas para a Olimpíada de Filosofia, mas isso acabou não acontecendo, né? Acho que naquela época a gente chegou a pensar assim, será que não poderia se chamar Espartaquíadas, que era o nome das competições esportivas lá do mundo comunista, né? Que se contrapunha com essa ideia, né? Não, por que os olímpicos e por que não Espartacos e os escravos, os trabalhadores se libertando ali, né? Então, é uma brincadeira, é um jogo ainda, mas eu acho que tem um pouco desse espírito, né? De pensar que a questão não é criar um pódio para colocar ali os melhores e definir uma hierarquia dos melhores, mas é de alguma maneira levar todos os que pelo menos aceitarem o convite a viverem uma experiência que eu acho que tem dimensões culturais, formativas, afetivas e de pensamento, de formação, né? Eu lembro, uma última lembrança, o Américo, um colega nosso, professor de educação física, que participou na Olimpíada de Paquetá, e ele fez um mestrado lá no PPFEM. Eu me lembro do momento dos estudantes na praia fazendo as suas apresentações, né, culturais, filosóficas, performáticas, etc. Eu lembro do Américo comentar assim, falar, puxa, que legal essa experiência, porque eu lembro que quando eu era jovem, assim, adolescente, se eu fosse falar um poema, se eu fosse falar uma coisa assim mais afetiva, a tendência dos meus alunos, dos meus amigos na escola era me ridicularizar, né? E aqui tem um espaço para que eles se coloquem, sejam ouvidos, sejam até, brinquem com eles, né? Tem a galhofa, tem a brincadeira dos adolescentes, mas tem o respeito e o espaço para que isso possa se expressar, que é um espaço que talvez, muitas vezes, a gente não tenha na sociedade, né? Você não encontra isso, e ali é uma oportunidade. Então, eu sugeriria essa ideia de, será que essas Olimpíadas podem ser espartaquíadas, nesse sentido mais amplo possível, talvez, que a gente possa encontrar aí. Então, vou convidar as pessoas que estão ouvindo a gente para ler o livro, né, sobre as Olimpíadas de Filosofia, que está disponível para baixar no NEF Edições. Aliás, são cerca de 60 livros disponíveis para download no NEF Edições, pesquisas produzidas no NEF, livros do professor Walter Cohen e outros tantos colaboradores do NEF. E lá a gente discute essa questão mesmo, né? Por que manter esse nome Olimpíada? Por que o professor Maurício Longon mantém esse nome e a gente também, seguindo essa tradição, mantém esse nome? É uma discussão que está em aberta e quem sabe a gente muda o nome, né? Provavelmente, né? Para frente. Mas eu acho que é bem bacana a gente pensar também por que ele mantém essa provocação, que valores e que questões, né, que se aproximam das Olimpíadas gregas, né, que são mantidas aí nas Olimpíadas de Filosofia. E que se mantém como provocação. E que se mantém como provocação. Eu acho que, na verdade, a grande questão é essa, né? Querer provocar justamente para as pessoas ficarem na dúvida. Por que Olimpíada? O que é isso? Se a gente mudar de nome, a gente vai parar de imaginar os outros nomes. Exatamente. Mas tem uma coisa que eu lembrei que o professor Longon fala, Marcelo, quando você estava falando, que ele sintetiza, né? Ele diz que, na verdade, o que a gente ensina quando a gente ensina filosofia é a ser livre, né? Então, acho que é uma experiência desse pensamento livre que a gente tem nesses dias de Olimpíadas de Filosofia, né? De possibilidade de falar nas rodas, né? De se expressar. Isso é bem... E reforçando essa coisa do nome, eu acho que é isso. Olimpíada Filosófica gera, às vezes, uma interrogação, e essa interrogação já é boa para começar a pensar, né? Se a filosofia pode ser ou deve ser olímpica, ou se uma Olimpíada pode ser e deve ser talvez filosófica. Isso quer dizer o quê, né? E pelo que a gente tem visto esses anos, quer dizer várias coisas que parecem muito ricas, importantes ali, especialmente para a escola, para os adolescentes, para os professores, né? E para os que estão se formando para serem professores também. A gente encerrando esse bate-papo, eu queria também dizer para todo mundo que talvez esteja nos ouvindo, que vai nos ouvir algum dia, da nossa grande vontade de ter uma Olimpíada brasileira de filosofia, né? Porque a gente já tem as Olimpíadas do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro,
E muita gente querendo levar a Olimpíada para os seus estados, né? A gente já teve o professor Flávio, que nos visitou lá de Campina Grande, né? A professora Reilta, vários professores do Nordeste se aproximando, querendo... De Brasília já de Brasília, foram, né? Se aproximando da Olimpíada. De Minas Gerais, professora Cristiane. A de Brasília, professor André. Do Peru já foi, gente, Peru. não foi? Muita gente que quer conhecer as Olimpíadas, que se interessa. E aí, nossa vontade, nosso desejo mesmo é que a gente vá se espalhando aí pelo Brasil até a gente fazer a primeira Olimpíada Brasileira de Filosofia, não competitiva, nessa pegada, né? Nessa perspectiva aí que a gente tem. Inclusive, Felipe, essa pergunta está guardada. A gente chegou a fazer uma vez uma reunião para pensar uma primeira Olimpíada Brasileira e a gente alimenta o desejo de que a primeira Olimpíada Brasileira de Filosofia tenha justamente esse tema, né? É possível filosofar a partir daqui, né? Filosofar a partir do nosso chão, desse Brasilzão, e levar isso para os nossos estudantes da educação básica, né? Essa filosofia a partir desses espaços de onde a gente vai pisando e dessas provocações, essas perguntas que esse viver nosso nos faz, né? Muito obrigada, foi ótimo conversar com vocês sobre as Olimpíadas e alimentou ainda mais a vontade de chegar logo à próxima Olimpíada de Filosofia, que vai ser em 2023, e do Rio de Janeiro, né? Mas a gente também convida todo mundo que queira conhecer, participar com a gente no Rio, é só entrar em contato e procurar também as nossas redes sociais, porque a gente anuncia por lá o modo de participar e os lugares por onde a gente vai viajar. A ideia é que as Olimpíadas sejam sempre esse convite, né, para fazer gingar as ideias nas rodas, no face a face, nos encontros. Muito obrigada pelo papo. Obrigado também, Lara, pelo convite. Obrigado, Felipe. Obrigado ao pessoal da Ampof aí pela infraestrutura toda para a gente gravar esse podcast. Espero que inspiremos aí outras pessoas a chegarem juntos. Isso aí, muito obrigado, pessoal. Obrigado, Lara, Ampof, Marcelo, e a questão de entrar na roda. E muito obrigada mesmo, Ampof, por esse espaço, né? Tanto do mini curso que aconteceu aqui sobre as Olimpíadas de Filosofia e agora por esse podcast, e alimentemos aí o desejo desse encontro aí do nosso Brasil. Um abraço, um beijo grande. A gente fica na expectativa de que essa experiência incrível alcance outros estados e que a gente tenha uma edição nacional. Esse foi mais um episódio do podcast da Associação Nacional de Pós-Graduação de Filosofia. Até a próxima!